Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa. Hoje, em mais um Direito com Elas em Minutos, nós vamos falar sobre acidente de trabalho. E eu trouxe uma convidada muito especial, que é a doutora Antônia Ximenes, que é especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, atuante na cidade do Rio de Janeiro e atua especialmente nas causas de acidente de trabalho e previdenciário. Muito obrigada, doutora Antônia Ximenes, por ter aceito o nosso convite. Direito com Elas em Minutos sempre estará disponível para você para poder trazer informações sobre o direito. Mas antes de passar a palavra para a doutora, eu convido vocês a participarem e se inscreverem das nossas redes sociais, Direito com Elas em Minutos, no YouTube, Facebook, Instagram. Lá nós trazemos conteúdos sempre atuais, de forma simples, leve e rápida, sobre o seu direito. Inclusive, também vou deixar disponível aqui as redes sociais da doutora Antônia, que também traz assuntos do direito do trabalho e previdenciário, também como nós, objetivo e simples. Já passo a palavra para a doutora e já lanço a pergunta. Doutora, afinal, o que é considerado acidente do trabalho? Bom dia a todos. O prazer é todo meu em participar desse quadro. E respondendo à tua pergunta, doutora, o que é considerado acidente de trabalho? É tudo aquilo que ocorre no meio ambiente de trabalho. O acidente típico, que é aquele que eu corto um dedo, um braço, que eu lesiono a minha coluna, como as doenças ocupacionais, que são aquelas doenças adquiridas no meio ambiente do trabalho. Essas doenças são chamadas doenças ocupacionais. Por exemplo, o rodoviário, que dirige 8 ou 10 horas por dia sentado numa única posição, sem intervalos regulares. É muito comum que eles tenham doença ocupacional, porque o rodoviário, depois dos 40 anos, eles acabam lesionando a coluna, de tanto tempo, de tantas horas extras que eles fazem todos os dias, e a ausência dos intervalos regulares para os rodoviários, por exemplo, é uma causa imensa de doença ocupacional na vida daquela categoria. Isso tudo é considerado acidente de trabalho, né? A gente fala acidente típico, é aquele que a gente literalmente corta alguma coisa, lesiona alguma coisa numa máquina, por exemplo, e as doenças ocupacionais que são equiparadas a acidente de trabalho. Entendi. E agora, a gente está aí com o coronavírus. Ele é considerado acidente de trabalho? Sim. Só que o coronavírus, ele é considerado acidente de trabalho, a gente tem que, para considerarmos acidente de trabalho, uma doença do meio ambiente de trabalho, o coronavírus, nós temos que analisar o caso concreto. Não é o fato do empregado estar contaminado com o vírus que eu vou dizer que é acidente de trabalho. A gente tem que analisar o meio ambiente do trabalho daquele empregado. Por exemplo, se você me perguntar, Antônio, uma enfermeira, um médico, um técnico de enfermagem está contaminado com coronavírus porque ele está lá na linha de frente. Isso é acidente de trabalho? De forma incontroversa, será acidente de trabalho. Não tenho a menor dúvida. Agora, a balconista da padaria que está trabalhando está contaminada com coronavírus. É acidente de trabalho? Sei, pode ser, pode não ser. Nós temos que examinar. Aquela padaria está fornecendo a máscara, o álcool em gel, está mantendo o distanciamento social entre o cliente e o empregado. Então, a gente vai ter que analisar o caso concreto para ver se a empresa tomou as medidas sanitárias necessárias para evitar a contaminação dos seus empregados. É o que nós falamos da responsabilidade objetiva e subjetiva. Quando a empresa tem que provar, no caso da padaria, que é o nosso exemplo, a empresa vai ter que provar que aquele empregado não se contaminou lá porque ele tomou todas as medidas sanitárias necessárias. Agora, quando a gente estiver falando de um ambiente que já é insalubre por natureza, como um hospital, onde os empregados ali estão na linha de frente, no meio dessa pandemia, de forma incontroversa, aquilo é acidente de trabalho. Qual é os benefícios, se é que a gente pode falar dessa forma, qual é o diferencial da gente caracterizar o coronavírus como acidente de trabalho ou não? O empregado que tem a caracterização como acidente de trabalho, ele vai se afastar depois de 15 dias pelo INSS e ele vai ter estabilidade no emprego após retornar do afastamento previdenciário por 1 ano. Né? Vai ter 12 meses de estabilidade, não poderá ser dispensado. E durante todo o afastamento previdenciário dele, ele vai ter o FGTS dele recolhido. Então, é importante que a gente possa caracterizar quando de fato for acidente de trabalho, quando de fato o empregado se contaminou em função do meio ambiente que, por
por si só já é insalubre, ou o empregador não tomou as medidas necessárias, porque ele garante a esse empregado uma estabilidade além do recolhimento do FGTS durante o afastamento previdenciário. Mas, coronavírus, eu volto a falar, a gente vai sempre examinar o caso concreto. Exato. Não é porque contaminou, não é porque se contaminou que é acidente de trabalho. Volto a dizer, salvo nos casos dos profissionais de saúde. Isso de forma incontroversa. Inclusive, tem muita. A gente nem sabe ainda qual vai ser o posicionamento do judiciário, né, doutora Antônia? Ainda tem causas novas nesses casos, e a gente não sabe como, de fato, vai ser o posicionamento do judiciário. É tudo muito novo, né, doutora? Agora, o STF já decidiu que pode ser caracterizado, sim, acidente de trabalho, e eu não tenho dúvida que, no caso dos profissionais que trabalham dentro de hospitais, de forma incontroversa, o judiciário vai, na verdade, não é que vai caracterizar como acidente de trabalho, no mínimo vai inverter o ônus da prova. O que é isso? A empresa terá que provar que não foi ali que aquele empregado se contaminou. Agora me diga, como é que eu, empresa, vou provar que o meu médico, que fica ali 12 horas por dia, está contaminado com coronavírus e não foi naquele meio ambiente totalmente insalubre, na linha de frente, que ele não se contaminou? Então, eu acho uma prova impossível, não, mas tem defesa para tudo. Né? Os dois lados é uma prova difícil de produzir, tanto para o empregado quanto para o empresário, né? Por isso que eu defendo ter que inverter o ônus da prova, porque eu, empresa, tenho maiores condições de fazer prova. Como, doutora? Provando quais foram as medidas sanitárias que eu, empresa, adotei. Máscara, álcool em gel, eu fui numa farmácia um dia desses, tinha uma fita isolante assim, bem distante, separando nós, consumidores, do balconista. Eu achei aquilo ali fantástico. Aquilo ali é uma medida de segurança sanitária importante. Exato. Então, se a empresa prova... E como é que ela prova, Antônia? Com fotos. Ela faz aquela separação entre, por exemplo, a farmácia que eu fui, do balconista e o consumidor. Ela faz toda aquela separação e filma em vários dias, não só num único dia, mas em vários dias. Tira foto. Você tem que se munir de provas. A empresa tem que fazer isso. Mas eu ainda entendo que a empresa é quem deve provar que tomou as medidas necessárias para o empregado não se contaminar. Eu ainda acho que esse ônus da prova deve ser invertido, o que significa dizer que a empresa deve provar. Mas isso é um posicionamento meu, como advogada de empregado. Eu também concordo. Agora, no caso dos empregados em hospitais, de forma incontroversa, a empresa que terá que provar. Isso aí não tem dúvida. Uma coisa que o judiciário também e o executivo muda e não muda é as causas de acidente de trabalho de trajeto, quando o empregado sofre indo ou voltando do trabalho. Afinal, isso está acontecendo? É válido, não vale? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Doutora Vanessa, no final do ano, né, teve a medida provisória 905 que afastou o acidente de trajeto como acidente de trabalho. Um absurdo, literalmente um absurdo. E o absurdo maior é porque é o seguinte, tem muita coisa que só quem é especialista consegue enxergar. Porque no momento que eu digo que o acidente de trabalho não é, o acidente de trajeto não é acidente de trabalho, nos dias atuais, após a reforma da Previdência, que veio em novembro do ano passado, se ele não é acidente de trabalho, ele é um acidente comum. Isso significa, doutora, que ele, no caso de uma aposentadoria por invalidez, ele vai receber, a princípio, 60% do valor que ele teria direito. Você imagina, um empregado indo trabalhar, se acidenta, não é acidente de trabalho. Como não é acidente de trabalho, a aposentadoria dele por invalidez será 60% do que ele teria direito. Se ele teria direito a R$2.000, ele vai ter direito a 1.800. Advogado não sabe fazer conta. Se ele teria direito a R$2.000, ele passa a ter direito a 1.200. Se ele teria direito a 3.000, ele passa a ter direito a 1.800. No momento que ele mais precisa de um bom benefício em termos de valores, custear tratamento, ele terá o benefício dele reduzido em até 40%, pelo simples fato de não caracterizar como acidente de trabalho. Porque hoje, só quem recebe aposentadoria por invalidez, 100% do benefício, somente nos casos de acidente de trabalho. Se não for acidente de trabalho, a aposentadoria por invalidez será pago, a princípio, inicialmente, 60% do benefício. Mas, graças a Deus, essa medida provisória caducou, ou seja, não se tornou lei, né? Foi embora e voltou
e o acidente de trajeto voltou a ser acidente de trabalho. E nos dias atuais é acidente de trabalho, graças a Deus. Que aí, como eu te disse, no caso de uma aposentadoria, ele vai receber 100% do benefício, no caso de um afastamento, vai ter estabilidade após o retorno do INSS, vai ter seu fundo de garantia recolhido, vai ter todos os seus direitos. Uma coisa que eu escutei, doutora Vanessa, que nesse período que deixou de ser acidente de trabalho, o acidente de trajeto, foi o seguinte: mas, Antônia, como é que as empresas vão ser condenadas a pagar indenizações por um acidente de trajeto que ela não teve culpa nenhuma? Isso é ignorância. Empresa nenhuma paga indenização para um empregado que sofre acidente de trajeto. Porque ela não tem responsabilidade. Ele está dentro de um ônibus, está dentro do próprio carro, a não ser que a empresa forneça o veículo, forneça o transporte. Se a empresa fornecer o transporte, o acidente de trajeto tem responsabilidade para a empresa pagar, inclusive, indenizações pelas lesões que causar aquele empregado. Mas isso não é só legislação trabalhista. Se você sofre um acidente indo de ônibus para qualquer lugar, aquela empresa de ônibus vai te indenizar. Se você está dentro de um avião e sofre algum acidente, aquela empresa aérea vai te indenizar. Então, não é só na Justiça do Trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, o acidente de trajeto, a empresa só vai ter obrigação de pagar indenizações por danos materiais somente se ela fornecer o transporte. Senão, ela não vai fornecer. Entendi. Simplesmente ela vai emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, esse empregado vai se afastar e terá o benefício, quando retornar, de ter um ano de estabilidade. É tão somente isso. Esse mas é o principal impacto, hoje né? é acidente de trabalho. Hoje é acidente de trabalho. E aí você acabou entrando até no mérito em relação ao que a empresa paga quando é considerado um acidente de trabalho. Quais as indenizações que ela pode ser responsabilizada caso ela aconteça no ambiente de trabalho? Doutora Vanessa, antes de eu te responder essa pergunta, eu quero falar aos nossos ouvintes, a nossa audiência, os números do acidente de trabalho. Os números dos acidentes de trabalho ocorridos no nosso país, para que eles possam entender por que das indenizações. Para a doutora ter uma ideia, hoje no nosso país, a cada 3 horas e 40 minutos, um empregado morre por acidente de trabalho. Eu vou repetir porque tem gente que acha que eu estou brincando. A cada 3 horas e 40 minutos, morre um trabalhador, uma trabalhadora em função de um acidente de trabalho. A cada 49 segundos, um empregado sofre um acidente de trabalho. O custo para o nosso país, em decorrência de tantos acidentes de trabalho, é de 80 bilhões. 4% do nosso PIB brasileiro é a despesa com acidente de trabalho. É muita coisa. São muitos trabalhadores que saem para ganhar vida, para trazer o pão para dentro de casa e não voltam. E os que voltam, voltam mutilados. Nós somos um dos maiores países em termos de acidentes de trabalho. Os números são altíssimos, é uma vergonha, principalmente em função do meio ambiente de trabalho ruim. Em trabalho onde o empregador negligencia as medidas de salubridade. Ele acaba fornecendo um meio ambiente de trabalho insalubre para aquele empregado. As máquinas sem manutenção, piso sem manutenção. Então, como existe muita pouca penalidade, digamos assim, não sei se esse é o termo correto, como as empresas ainda não são penalizadas da forma que a lei determina, as empresas ainda acham que prevenir sai muito caro, quando, na verdade, a prevenção é o melhor caminho para ambas as partes. E eu digo por quê. Na Justiça do Trabalho, quando a empresa é condenada a pagar uma indenização, por exemplo, por danos materiais, uma indenização pesada. Então, eu sei que aquela indenização vai causar um financeiro naquela empresa muito grande, mas ela deveria ter que a prevenção seria o melhor caminho, seria muito mais barato. Mas, infelizmente, 90% dos empresários brasileiros preveniam acidente de trabalho, ainda fornecer ao seu empregado um meio ambiente de trabalho sadio, sai caro, mas não sai caro. O que sai caro são as indenizações a serem pagas na Justiça do Trabalho. Porque se o empregado sofre um acidente de trabalho ou é acometido de uma doença ocupacional, aquela que ocorre em função do meio ambiente do trabalho,
a empresa poderá, vai ser avaliado caso a caso, mas a empresa poderá pagar, por exemplo, uma pensão para o resto da vida para esse empregado. Uma pensão que corresponde até 100% da remuneração que ele recebia antes do acidente. Então, tem empresas sendo condenadas a pagar. Eu tive um caso agora de um banco, por exemplo, que a empresa foi condenada a pagar ele R$550 mil de uma única só vez, de uma única só parcela, R$550 mil para este empregado, porque ele perdeu a capacidade dele de continuar trabalhando como caixa de banco, em função da LER, da DORT. Então, em função dessas lesões que são consideradas doenças ocupacionais e equiparadas a acidente de trabalho, o banco foi condenado a pagar R$550 mil de uma só vez. Meu Deus. Então, você imagina uma empresa de pequeno porte, de médio porte, fecha. Nossa. Fecha. Empresas de pequeno porte, geralmente, para não ser muito oneradas, os juízes determinam que elas coloquem aquele empregado na folha de pagamento para o resto da vida. Elas ficam pagando uma pensão vitalícia para o resto da vida para aquele empregado. Uhum. E se o acidente de trabalho ou se a doença ocupacional causou algum dano estético, ainda vai pagar uma indenização por danos estéticos. E ainda há indenização por danos morais. Porque os danos morais, a gente fala que são evidentes. Aquele empregado fez cirurgias, aquele empregado ficou internado, aquele empregado perdeu parte ou totalmente a capacidade de trabalho dele. Imagina nós, advogados, perdendo totalmente a nossa capacidade de advogar. Isso é um dano imenso para a gente, tira a nossa dignidade. E dependendo da idade, as indenizações são cada vez maiores. Exato. Cada vez maiores. Porque um empregado que se acidenta com 30 anos, o empresário vai indenizá-lo uma pensão vitalícia até ele morrer. Em alguns casos, alguns juízes limitam essa pensão à tabela da SUSEP, que vai até 70, 70 e poucos anos. Imagina um empregado acidentado aos 30 anos. Então? É uma indenização muito grande. Então, a indenização é por danos materiais, que geralmente é uma pensão vitalícia, indenizações por danos morais, indenizações por danos estéticos e indenizações por lucros cessantes, aquilo que o empregado deixou de ganhar. Vou te dar um exemplo. O empregado ganhava R$2.000, mas ele fazia mais R$1.000 todo mês de hora extra. Com o afastamento previdenciário dele em razão do acidente de trabalho ou da doença ocupacional, ele está deixando de receber R$1.000 que ele recebia todo mês, que aquilo ali já contava para as despesas dele mensal, que aquilo ali já tinha incorporado na remuneração dele, que ele já vinha recebendo há muito tempo. Então, o salário dele, a remuneração dele não era mais de 2, era de 3. Exato. Só que no momento que há o afastamento previdenciário, ele está deixando de receber R$1.000 referente às horas extras. Mas, doutor, ele não está trabalhando em horário extraordinário para a empresa pagar ele ou indenizar. Não, mas ele deixou de trabalhar desta forma em função do acidente de trabalho. Isso é que nós chamamos de lucro cessante, aquilo que você deixa de ganhar em função do acidente ocorrido. Então, as indenizações são várias, de acordo com o caso concreto, são altas e devem ser altas, doutora Vanessa, devem ser altas, porque tem que ter o caráter pedagógico. Sim. Agora, eu, nas palestras que eu faço, me perguntam muito o seguinte: doutora, como é que a senhora acha que a gente pode diminuir o número de acidentes? Primeiro, com prevenção. Agora, tem uma coisa muito importante que não é feito: o INSS. Né? O INSS, infelizmente, não costuma fazer a parte dele. Porque o INSS ele tem a obrigação legal, é letra de lei, que ele pode e deve entrar com ações regressivas contra as empresas que estão tendo um número grande de acidentes de trabalho. A obrigação do INSS é fazer levantamento se aquele meio ambiente de trabalho é um meio ambiente de trabalho sadio. Por que de tantos acidentes? Porque tem empresas que têm um acidente atrás do outro, de forma reiterada. Eu tenho um caso que um único empregado sofreu 5 acidentes na mesma empresa. Senhora, e continua firme e forte na empresa. Quer dizer, 5 firme e acidentes. forte não, né? Capenga. Não, forte não, né? Ele está com o rosto do lado direito queimado, o braço direito dele não vira mais, a coluna já totalmente travada, enfim. E mesmo assim, o INSS, em momento algum, fez um levantamento para saber como é esse meio ambiente de trabalho desse empregado. Eu vou te falar, nós não estamos falando de uma padaria, não. Nós estamos falando de uma empresa multinacional, nesse caso. Caramba. Então, a obrigação do INSS era entrar com uma ação regressiva contra essa empresa. O que é uma ação regressiva para a nossa audiência? Tudo que o INSS pagou esse empregado, todo o tempo que ele teve afastado, cobrar da empresa
com o fundamento que ela não disponibilizou a máquina correta para ele trabalhar, que não disponibilizou um meio ambiente sadio. É isso que nós chamamos de ação regressiva. O INSS começar a cobrar das empresas tudo que ele pagou, INSS, receber de volta. Aí as empresas vão começar a trabalhar de forma correta, garantindo ao empregado um meio ambiente salubre, um meio ambiente sadio, como determina a lei, porque está na CLT e está em inúmeras outras leis a obrigação legal das empresas manterem um meio ambiente sadio. Nós temos leis, nós temos a CLT, nós temos NRs, lei a gente tem demais, basta que haja cumprimento. Agora, enquanto o INSS não fizer isso, doutora, tudo vai continuar da forma que está. O INSS precisa fazer essa ação regressiva. E outra coisa importante que eu quero chamar a atenção, que tudo que é pago pelo INSS não é pago pela instituição INSS, é paga por nós. Você que está escutando a gente nesse momento, que tem lá no seu contra-cheque descontado todo mês a tua contribuição previdenciária, é você que está pagando. Eu que pago a minha contribuição como individual todo mês, sou eu que estou pagando. O INSS simplesmente administra tudo aquilo que nós pagamos. Então, quem está custeando todos esses acidentes somos nós, enquanto sociedade. Por isso que a gente tem que cobrar do Ministério Público, temos que cobrar do INSS, que faça as ações regressivas, para cobrar da empresa tudo que ele pagou. Porque ele pagou com o nosso dinheiro, nós queremos de volta. E somente, eu acredito, inclusive eu estava conversando com o juiz do trabalho, que eu tenho muita admiração aqui no Rio de Janeiro. Na semana passada nós estávamos conversando sobre isso, e ele concorda comigo, ele falou assim, doutora, eu penso igual a senhora, enquanto o INSS não fizer as ações regressivas, o número de acidentes de trabalho vai continuar os mesmos no nosso país. Porque eu não entendo, doutora Vanessa, como é que a cada 3 horas e 40 minutos morre um empregado no Brasil e a gente acha isso normal. É um absurdo. Inclusive, seria evitado aí reformas com discussões de que o INSS não tem dinheiro para pagar, não é verdade? Tem aí dinheiro para ser revertido e custeado para os outros. Então, realmente, as políticas públicas, a gente agora vai estar em época de eleição, quem sabe a gente consegue mudar alguma coisa, algum posicionamento. É óbvio que agora vai ser um momento de vários discursos, mas que a gente vai ter que usá-los depois para cobrar efetivamente algum resultado em relação a isso, não é verdade? Sim. Doutora, muito obrigada. Esse assunto aí a gente pode falar vários, ainda mais você que tem aí um conhecimento vasto, fala com tanta paixão. Muito obrigada. E eu gostaria até de marcar com você um próximo tema, que é sobre limbo previdenciário, que você, eu sei que fala muito bem também, e agora com o retorno das perícias, a gente acha que está retornando as perícias, né? Então, vamos ver, e muita coisa pode acontecer. Então, o nosso próximo assunto, com certeza, pode ser sobre esse assunto? Pode sim, doutora. Estou aqui à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um assunto tão sério para a nossa audiência ficar bem informada e poder garantir os seus direitos, porque a informação garante direitos. Sim, com certeza. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Tchau!